quando eu fiz esse curso, lá na sala que eu estava, era um curso presencial, né? Que o Kim estava lá. Quando eu fiz esse curso, todo mundo que estava comigo falou que eu era influente. Só que eu não sou, né? Aí o pessoal falando influente também. Eu sou dominante e sou dominante pura. Porque tem gente que é dominante com influente, né? Dominante com estável. Eu não, eu sou dominante pura. E lá em cima. Uma pontuação lá em cima. Então, assim. Com 5 minutos, Carlinhos, com 5 minutos da nossa primeira conversa, eu já Você descobri. sabia? Eu Eu lembro também desse dia. enganei, né? Menino, pois eu sou dominante pura e o meu pai era dominante assim. O meu pai devia estar no mil do dominante. E eu estudei em colégio militar, daqueles que você não pode ir com a blusa para fora da roupa, para fora do cinto, assim, não pode ir com o cadarço branco. Então, assim, eu sou toda dominante, mas eu fui transformada. Eu venho num processo de transformação, primeiro há 10 anos numa célula, né? Depois eu quero até fazer célula online aqui com vocês, gente. Depois nós vamos combinar isso. Então, eu venho há 10 anos num processo de célula, de transformação. E aí já tem mais ou menos um ano nesse processo de inteligência emocional, perfil comportamental e essas mudanças que têm me transformado tremendamente. Então, eu quero falar para vocês o seguinte. Todo perfil tem partes boas e partes ruins, né, Kendi? Não é partes ruins, partes a melhorar, né? Assim, mas a gente pode mudar. Porque eu mudei, né, Kendi? Você aí, a gente muda o tempo todo. A gente está em processo de mudança. Uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado com o perfil comportamental é para a gente não rotular nem a gente, nem as outras pessoas. Então, isso que você falou é fundamental, porque às vezes quando um cliente chega para mim falando assim, eu gritei com fulano, mas é porque eu sou dominante, né? Aí eu falei assim, não, amigo, olha só, você foi mal educado com a outra pessoa, isso não tem nada a ver com o seu perfil. Então, quando a pessoa fala comigo assim, eu demoro a decidir as coisas, é porque eu sou muito estável. Eu falo, não, você está procrastinando, isso é diferente de ser estável. Então, a gente tem que se libertar desse rótulo e também se libertar de rotular as outras pessoas. A questão do perfil comportamental é uma tendência de comportamento. Não quer dizer que a pessoa vai fazer assim, vai fazer assado, é uma tendência de comportamento. Então, quando você... E quando a gente descobre o nosso perfil, isso é que é fantástico, sabe? A questão da gente descobrir o nosso perfil, a gente consegue olhar diferente para os outros. Porque numa sessão devolutiva, por exemplo, eu fico ali 1h30, 2 horas com o meu cliente, explicando para ele, porque é um relatório, pessoal, ele vai ter umas 44, 45 páginas. Então, na sessão devolutiva, a gente vai passar ali item por item, vai ter as perguntas, vai ter as sugestões, vai ter um plano de ação para você pegar os pontos fracos, potencializar os pontos fortes. E aí, naquele processo ali, o cliente vai ter um aprofundamento do seu perfil. Por exemplo, eu fiz o perfil comportamental dos meus filhos, dos mais velhos, né? Eles estão com 13, 14 anos, eu já fiz o deles. Porque são meus filhos. Eu não faço com crianças e adolescentes, fiz porque são os meus filhos. A partir Mas de foi que tão idade você interessante. faz? 14 anos. 14 anos, pelo menos. Tá. Mas foi tão interessante que depois que eu fiz o perfil deles, eles, com 13 e 14 anos, eles veem os colegas deles, eles veem os parentes, os avós, os tios, eles falam assim, nossa, fulano é dominante, né, papai? Nossa, fulano... Eles já sabem isso, olha por quê? Eu fiz o perfil deles. Então, quando a gente faz o nosso perfil, fica muito mais claro de enxergar o perfil de quem está ao nosso redor. Sem rotular, sabe? Sem ficar falando, ele é assim por causa disso. Não. É entender que ele tem uma forma de enxergar as coisas, ele tem uma forma de responder. Pessoal, isso é tão interessante. Por exemplo, o meu mais velho, ele é influente dominante. Se eu der uma tarefa e falar assim, olha, só pode, por exemplo, jogar no videogame depois que fizer tal coisa, ele faz rapidinho, porque ele quer jogar. Então ele é objetivo. Se eu quero isso, eu tenho que fazer isso, eu vou fazer. Teve um fato interessante que aconteceu com esse mais velho, que foi muito, muito, muito bacana. A gente mora num apartamento que é no 17º andar de um prédio. E a gente reformou o apartamento, trocou piso, fez umas reformas aqui. E a minha esposa veio no prédio, no nosso apartamento, com os nossos filhos. E na época só tinha os 2 mais velhos, o bebê ainda não tinha. E um momento minha esposa estava conversando com os pedreiros, olhou para o lado, cadê o Davi? O Davi sumiu, não estava no apartamento. Mas como o prédio tem portaria, tem, né, sistema de câmera, tudo, a gente se preocupou. Quer dizer, eu não estava, ela que se preocupou
E aí conversou com os pedreiros ali, desceu para o carro e falou, vou esperar ele no carro, porque ele vai aparecer lá. Daqui a pouco, Carla, aparece o Davi, esbaforido, assim, respirando fundo. Aí falou, Davi, onde é que você estava? E ele falou assim, mamãe, eu fui batendo na porta de cada apartamento, do 17º andar até o primeiro andar, perguntando se tinha criança para brincar. Aí eu olhei aquilo e perguntei para minha esposa assim, você não brigou com ele não, né? Ela falou, por que não brigar? Eu falei, imagina esse menino com 19 anos, 20 anos, com uma ideia brilhante, batendo na porta das empresas, buscando sociedade, buscando patrocínio, porque ele é um influente, dominante. Ele quer interagir e ele busca o resultado para que possa interagir. Uau! Agora, se eu não conheço de perfil, eu vou olhar para o meu filho e falar que ele foi desobediente, que ele foi mal criado, que ele foi... Entende? Então, quando eu entendo de perfil, eu potencializo aquilo que ele já tem de bom. Eu entendo que ele gosta de relacionar, ele gosta de resultado. Então, se ele quer alguma coisa, ele vai... o dominante ele tem um potencial criativo para encontrar a solução, porque ele é focado no resultado. É. Então, ele tem essa coisa. Então, quando a gente olha para os nossos filhos com esse olhar, entendendo o perfil de cada um, gente, isso é fantástico para a gente e para eles. Não, Porque e igual você falou, é bom pra gente. Eu lembro que eu me achava mal educada. As pessoas começavam a me falar as coisas, e elas iam falando, ia dando aquele tanto de detalhe, e aí eu já começava até a suar, sabe assim? Aí a pessoa ia falando, falando, eu falava, meu Deus do céu, eu só quero saber do final, do resultado, e aí deu certo ou não deu certo, entendeu? Então, assim, gente, se você é dominante, se você é esse tipo de pessoa, você não é mal educado. Mas quando a gente sabe desse nosso jeito, a gente respira e deixa a outra pessoa falar, né? Porque se a gente fica falando, anda rápido, qual é a solução, meu filho, e aí? Desembucha. A gente tá machucando a outra pessoa, né? Olha que legal isso com o seu filho. Vocês respeitaram, né? Você respeitou o jeito dele. Exatamente. E assim, né? Eu falo até para a relação conjugal também. Por exemplo, eu sou estável e influente, minha esposa é conforme estável. Então, ou seja, eu tenho influente, ela tem o conforme. O estável é comum, mas o influente ela é informal. O conforme ele é super formal. O influente, só para você ter uma ideia, na prática, a gente gosta muito de ir no Mineirão, andar de patins, as crianças andam de patins e tal. Se eu quero ir no Mineirão, num domingo, eu não posso virar para minha esposa 9 horas da manhã do domingo e falar assim, vamos no Mineirão agora? Ela não vai querer. Porque o conforme, ele precisa de ter o plano de ação, ele precisa saber das variáveis, do que vai dar errado. Entendeu? Ela começa a me perguntar, não, mas você já olhou se não vai ter jogo? Mas e o tempo? Será que vai estar firme mesmo? E ela começa a fazer um monte de pergunta. Antes, eu achava isso um porre, eu achava isso uma chatice. Um saco, Hoje, né? com o entendimento que eu tenho, o que eu faço? Eu quero ir no Mineirão no próximo domingo. Na terça-feira, eu viro para minha esposa e falo assim, amor, o que você acha da gente ir no Mineirão domingo? Aí ela fala assim, uai, vamos ver, vamos pensar. Eu já plantei a semente, eu já plantei a ideia. Na quarta-feira, eu viro para ela e falo assim, amor, eu já olhei a tabela do Campeonato Brasileiro, não tem jogo no Mineirão domingo, nem vai ter nenhum evento lá. Falei, olha, que legal, então tem uma chance da gente ir. Quando é na quinta-feira, eu falo assim, amor, eu já olhei a previsão do tempo. O tempo vai estar firme. Quando chega no sábado à noite, eu já tenho uma sacolinha com lanche, com água, tudo pronto, os patins já estão limpos. E aí eu falo assim, amor, vamos no Mineirão amanhã? E ela fala assim, vamos. Pronto. Mas se Então, você pessoal, tivesse batendo na tecla, se você tivesse continuado do mesmo jeito que era antigamente, falando em cima da hora, falando em cima da hora, falando em cima da hora, era briga, era confusão. E aí vem os desentendimentos. Exatamente. Exatamente. Por Não, isso, igual quando a gente... entender do perfil é tão importante para se relacionar bem dentro da família. Muito importante, muito importante. Ó, aqui em casa, somos 3 influentes e minha esposa, de conforme, né? Então a gente chega em casa, chegamos de um passeio, de algum lugar assim, a casa tá arrumadinha. A gente passou da porta até os quartos, parece que passou um tsunami, porque 3 influentes, eu largo meu paletó na cadeira, minha filha larga a mochila no sofá, meu filho tira o tênis na sala. Aí hoje, minha esposa vem perto de cada um, calma e serena, e fala assim, pega seu paletó, pega sua mochila, pega seu tênis. Calma e serena, porque ela sabe.
que é o perfil de vocês ser mais Antes, ligado com essa antes ela coisa? brigava. Antes ela brigava. Hoje ela entende e vem conversando com cada um. Então, isso é a magia do perfil, né? Da gente olhar para os perfis. Isso é libertador, gente. Isso é Ô, Kid, harmônico. você lembra de alguma pessoa famosa de cada perfil? Ó, a gente pode lembrar sim, quer ver? Silvio Santos, por exemplo. Será que ele é um influente? Quem? Silvio Santos parece um influente, será? Silvio Santos, acredito que ele seja influente e dominante. Gente, é o que fala pra danar, quer conversar, bater papo. É o É um bom. típico deputado, né? Que bate, que conversa com todo mundo. Os políticos são os influentes, mais ou menos, digamos assim. Mas olha só, para você pegar um influente bem claro, eu colocaria, por exemplo, como é que é o nome daquela Ingrid comediante? Eu esqueci o nome Guimarães. dela. Ingrid Guimarães. Influente total. Entendeu? Você vê que nas entrevistas dela você racha de rir, você ri, você dói de rir, né? Aí você pega um dominante, por exemplo, o Bernardinho, técnico do vôlei, sabe? Você vê ele conversando, ele é bem gesticula, ele aponta, ele grita com quem tem que gritar, e para ele tá tudo certo. Ele não tá gritando, ele tá passando uma instrução. A gente não faz isso pra machucar, né? Não é pra machucar, é Exatamente. normal. Eu lembro de um dia no curso, a, 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 a Malu falando assim, de uma pessoa que ela estava atendendo, e que a pessoa falava assim com os funcionários. Xingava o funcionário todo. Ô, mano, é possível, cara. Você não fez isso até agora. Pelo amor de Deus. Aí acabava com o funcionário. Chegava na hora do almoço. Bora, gente, vamos almoçar. Aí o funcionário falava assim, não, mas ele acabou de me xingar todo. Não, ele não estava te xingando. Ele só é um dominante que não tem inteligência emocional. Né? Exatamente, exatamente. É bem por aí. É bem por aí. E é uma questão, pessoal, da gente. Por que é tão importante a gente entender disso para lidar com os nossos filhos? Eu me lembro de uma situação, Carla, que eu atendendo um cliente numa sessão devolutiva, e quando ele pegou o perfil dele, que ele olhou o perfil dele influente, ele começou a chorar. Ele começou a chorar, chorar, chorar. E porque ele achava que ele era conforme estável. Só que ele era influente. Olha que interessante. Por quê? Eu perguntei para ele, chorando, eu perguntei para ele assim: quem que não deixava você falar lá atrás? E aí ele começou a chorar porque ele tinha um pai extremamente severo e toda vez que ele chegava brincalhão, informal, o pai enquadrava ele. E de tanto ser enquadrado, ele achava que aquela forma de comunicar era completamente errada. Então, quando ele viu que a naturalidade dele tinha sido abafada por tanto tempo, ele começou a chorar. Ele começou a se emocionar. Então, assim, às vezes a gente quer colocar nossos filhos em caixinhas. Isso é muito perigoso, porque a gente pode estar abafando a naturalidade dos nossos filhos. Sabe, tem uma metáfora que eu acho que ilustra bem isso, que é a metáfora do peixinho dourado. Já escutou essa metáfora, não? Essa não. Adoro metáfora. Conta. Tá faltando ter uma música aqui pra gente. Olha Conta. só, o peixinho dourado, ele estava indo para a escola, primeiro dia de aula. E aí ele estava muito feliz e muito animado com o primeiro dia de aula. E lá chegando, a professora falou assim: hoje nós vamos ter uma competição de mergulho. E o peixinho dourado deu pulos de alegria. Adoro mergulhar, professora. Eu sei que eu vou ganhar. E assim foi. O peixinho ganhou o primeiro lugar na competição de mergulho. E chegou em casa com uma estrelinha de primeiro lugar, muito feliz, muito animado. E aí os pais deram parabéns para ele. Ele falando: eu amo a escola, papai, mamãe. E aí no outro dia ele voltou e a professora falou assim: hoje nós vamos ter uma competição de natação. Aí o peixinho adorou e nadou, 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 chegou em primeiro lugar mais uma vez. Chegou em casa com outra estrelinha de primeiro lugar. E ele voltou para o terceiro dia muito eufórico e animado. E quando ele estava lá feliz da vida, esperando qual que ia ser a competição do terceiro dia, a professora falou assim: hoje nós vamos ter prova de cavar buraco. Aí o peixinho olhou e falou assim: professora, eu não posso cavar buraco, eu sou um peixe. Ele falou assim: como não? Mas no primeiro dia, o tatu, ele mergulhou. Então hoje você vai cavar buraco. Não, professor, eu não posso. Você vai.
Você tem que fazer igual os seus coleguinhas. E aí ele assim fez. Chegou em casa com as nadadeiras todas machucadas e falando com a mãe e com o pai, eu não gosto da escola. E os pais falaram com ele assim, olha, o que você fez hoje foi muito feio. Sua professora ligou aqui falando que você foi desobediente. E ele já não tem a mesma animação para ir para o quarto dia. E quando ele chega no quarto dia, a professora vira e fala assim, hoje nós vamos ter uma competição de saltar do penhasco, de voar. Mas, professor, eu sou um peixe, eu não posso voar. Eu não quero saber. No segundo dia, o pássaro, ele nadou. Então, hoje você vai saltar. E ele saltou, se machucou todo. Chegou em casa, ainda ficou de castigo, porque a professora falou que ele desobedeceu. Quantas vezes nós tratamos nossos filhos dessa forma? Querendo que os nossos filhos sigam modelinhos, colocando eles em caixa. E falando assim, se o seu coleguinha faz, você também tem que fazer. Sabe, eu já vi pessoas falando assim, nossa, não sei o que eu errei com esse menino, o irmão dele, eu ensinei a mesma coisa para os dois. Talvez esteja aí o erro, tratar pessoas diferentes de forma igual. E aí eu estou tratando igual o peixinho dourado e estou colocando meu filho dentro de um gabarito que eu estou agredindo o perfil natural dele. Isso vai refletir de alguma forma lá na vida adulta dele. Então, quando a gente entende de perfil, é muito enriquecedor porque a gente aprende a respeitar a naturalidade dos nossos filhos, sabe? Sem rotular e sem querer enquadrar ele em algo que não é natural para ele. Oh, gente, a Bru Luiza tá falando aqui, ó. A Bru Luiza Souza falou assim, isso é muito sério. E isso é seríssimo. Kindy, na hora que você falou assim, do seu cliente, que foi fazer a análise de perfil com você, e ele falou, e você perguntou para ele, quem que te inibia de ser quem você era? Quem que te proibia de falar? Quem na sua infância fez isso com você? Né? E aí veio tudo à tona, né? Gente, eu vejo às vezes aqui em casa os meus erros com os meus filhos, né? Porque assim, por exemplo, o Edu, ele sendo provavelmente um influente, gente, não é fácil. Na verdade, não é fácil conviver o dia inteiro com ninguém, né? Mas assim, o influente igual o Edu, ele fala igual. Gente, mas eu nunca. Mas, gente, a minha cabeça do fim do dia ela chega a doer. De tanto que ele fala. E eu já vi momentos de eu falando assim, ô filho, aqui, vamos respirar um pouquinho? Vamos parar de falar um pouquinho? Ele fala, mamãe, você tá me interrompendo, eu gosto de falar. Sabe? E eu já sei do perfil comportamental. Eu já sei disso. Eu já me policio. Mas é porque tem momentos que sua cabeça já tá saindo fumaça de tanto que a criança fala. Alguém tem filho aqui assim, gente? Que fala. O fim do dia você pensa assim, meu Deus, ele deve ter falado 1 milhão de mamães já no dia inteiro, entendeu? Aí eu fico pensando, se alguém tiver 2 filhos influentes, igual no seu caso, Kindy, que você tem 2 filhos influentes e você também ainda é influente, coitada da sua mulher que é conforme, ela deve, no fim do dia, ela deve ter saído de perto de vocês, que ela não dá conta, não, né? Não, assim, eu sou bem adaptado. Até o mindfulness, né, me ajuda muito. Então, eu sou muito tranquilo. Eu gosto muito do silêncio, sabe? Eu adoro o silêncio, a contemplação silenciosa. Eu amo isso. Agora, o meu mais velho, ele fala bastante. E sabe o que eu acho legal do influente? Acho muito bacana. É a criatividade. Porque o meu mais velho, além de falar muito, no sentido de fazer umas perguntas assim, sabe? Eu não sei onde ele vai buscar tanta criatividade, tanta pergunta assim, sabe? Tipo, papai, o que você faria se você achasse 10 milhões de reais no banco de uma Ferrari com a chave no contato esquecida na rua? Eu falei assim, cara, como é que você criou isso tudo assim no estalo? Sabe? Mas, Kindy, e aí que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a criatividade, ela é uma das características mais valorizadas hoje no mercado de trabalho, né? É o que os computadores não conseguem fazer, porque é decorar dados,
ter estatísticas os computadores fazem, mas criatividade, ela é nossa, ela é humana. E aí a gente pega uma criança influente dessa, que pipoca ideia, tá toda hora falando de uma coisa nova. E a gente critica, e a gente fala, ah, menino, para com isso, de onde você tá tirando essas coisas? A gente vai matando a criatividade da criança. Quer dizer, Deus chamou essa criança para ser águia. E você vai cortando a asa, você vai cortando a asa, cortando a água, a asa, até que ela, na vida adulta, tá ali vivendo uma vida de codorna, de galinha. Por quê? Porque nós matamos o que Deus tinha para eles. Exatamente. E aí, quando a gente entende de perfil, pessoal, entender do nosso perfil, a gente vai conseguir olhar diferente para tudo isso. Numa questão assim, porque quando a gente entende de perfil, a gente aprende a se amar mais. A gente se amando, eu vou ser um pai muito melhor para os meus filhos. Você vai ser uma mãe muito melhor, porque quem tem auto-amor consegue amar com mais intensidade. E quando eu entendo o meu perfil, eu talvez atributos, características minhas que antes eu mesmo me recriminava, hoje eu olho com mais naturalidade e flexibilidade na hora que for necessário. Por exemplo, eu sou um estável, eu tenho um olhar, naturalmente, eu tenho um olhar mais empático em relação aos outros. E, por exemplo, eu já fui criticado, assim, nossa, mas vai lá e faz o que tem que fazer. Eu falei, não, cara, vai magoar outra pessoa. Antes, eu às vezes ficava me criticando. Nossa, mas eu fui muito lerdo naquela situação. Hoje, eu olho e falo assim, cara, é assim que eu sou. No sentido de, quando eu precisar ser diferente, eu serei sem sofrimento. Mas entendendo que quando eu ajo assim, tá tudo bem, porque é natural para mim. Só que antes, sem entender disso, isso podia acontecer de ser muito acentuado